Lá em Portugal, nós tivemos uma mudança drástica ali na composição do parlamento. Até então dominado pela esquerda, que tinha 120 cadeiras, né, com o Partido Socialista. Agora, as eleições nos últimos domingos, no último domingo, tivemos uma grande vitória da direita lá em Portugal. Então, o partido de centro-direita, né, que é o Aliança Democrática, acabou conseguindo o maior número de cadeiras dentro do parlamento. Está ali a manchete do jornal O Globo, que traz o destaque para o outro partido, que é o Chega. O nome do partido é Chega, que o Globo classifica como extrema-direita, né? Mais uma vez, a imprensa sempre com essa qualificação de extrema, quando é alguém um pouco mais alinhado mesmo para a direita. Extrema-direita quadruplica bancada em Portugal. Centro-direita deve comandar o governo. Então, o Aliança Democrática é o partido de centro-direita e a direita, ou a extrema-direita, na visão do Globo, multiplicou por 4 o número de parlamentares. Nós temos aí até um quadro, né, um desenho que mostra essa composição, o antes e depois. A gente pode colocar aí na tela com o número de cadeiras de cada partido. Pode colocar a tela cheia para ficar mais fácil, produção? E aí nós temos o Aliança Democrática, que é do Luiz Montenegro, que provavelmente vai ser o novo primeiro-ministro. Ele variou pouco, subiu de 77 para 79 cadeiras. Depois, em segundo lugar, ficou a esquerda, ficou o Partido Socialista, do Nuno Santos, que teve uma grande perda aí de 120 cadeiras para apenas 77, uma queda aí de mais de um terço, né, em torno de 36% de queda. O grande vencedor, né, quem mais cresceu com essa eleição, foi o Chega, que é aquele azul um pouquinho mais escuro, que você vê que tinha ali apenas 12 cadeiras no parlamento e subiu para 48, ou seja, 4 vezes mais depois dessa eleição. A grande dúvida agora, Jean Turco, é como é que vai ser essa composição do governo, porque a gente vai ter até as falas daqui a pouco, não é tão certo assim que o Aliança Democrática vai fazer essa composição com o Chega. As forças estão bem divididas entre esses 3 partidos agora. Queria ver como é que você acompanhou essa eleição lá em Portugal. Pois é, talvez valha a pena fazer um pequeno passo atrás e explicar como funciona o sistema político português. Bem, lá se trata, não é presidencialismo, é semipresidencialismo, que significa que o chefe de Estado e o chefe de governo são 2 cargos e 2 pessoas diferentes, assim como é também no parlamentarismo. Então você tem um chefe de Estado, e você tem, que é o presidente da República, e você tem o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Então, geralmente, o chefe de Estado nomeia como primeiro-ministro quem, obviamente, ganha as eleições, o partido majoritário da coalizão majoritária. Neste caso, a direita, a esquerda. Então, você tem vários partidos que se coalizam nas eleições, para as eleições, fazem campanha juntos, etc., não obstante as diferenças deles, etc., que aponta mais ou menos o que poderia ser uma futura coalizão de governo. E, obviamente, o principal partido da direita e da esquerda é o candidato natural a ter também o primeiro-ministro. Então, o presidente, o chefe de Estado, nomeia geralmente como primeiro-ministro o líder do maior partido. No caso, o que aconteceu? A aliança de esquerda perdeu muitos votos e ficou abaixo da aliança de direita, da coalizão de direita, e dentro da coalizão de direita, especialmente o partido Chega, foi o que mais avançou, que mais aumentou o número de votos em comparação à eleição precedente. Então, o Chega não ganhou as eleições, ela sozinha, não é o primeiro partido, mas o que mais aumentou o número de votos. Né? Então, está virando um pouco notícia também por isso. Então, temos 2 notícias. Uma que a direita, a coalizão de direita ganhou, e a segunda que dentro da direita, o partido Chega ganhou mais votos que no passado. Bom, então assim, agora são as coalizões, se realmente o presidente da República vai escutar os líderes dos partidos para decidir quem vai nomear como primeiro-ministro, como chefe de governo, e isso obviamente se baseia no apoio que essa coalizão e o partido majoritário vai ter para poder governar. Ou seja, o chefe de Estado não vai nomear como primeiro-ministro alguém que já de cara não tem os votos para governar. É claro que depois alguma coisa pode acontecer no decorrer da legislatura e do mandato, mas inicialmente é isso. Então, ainda alguma mudança em comparação à campanha eleitoral ainda pode ocorrer.
E aí o grande jogo agora está já ativado. Ou seja, essa questão de chamar, por exemplo, Chega de partido de extrema direita, que é uma terminologia, um hábito que está tendo a mídia de forma geral, não só em Portugal, aqui também, nos Estados Unidos também, em vários países também, é polêmica, porque extrema direita em que sentido? Bom, se você olhar de fato ao espectro partidário português atual, realmente Chega é extrema direita, no sentido que é o partido mais à direita presente. Tem outros menores, etc. e tal, mas tem outros mais moderados também. Só que também eles geralmente não fazem isso para os partidos, não chamam dessa forma os partidos de extrema esquerda, certo? O que o que o Chega propõe? Inclusive está tendo uma trajetória muito rápida, cresceu por muitos votos muito rapidamente. No arco de 3 anos aumentou seus votos de forma exponencial. E qual é a base deles? É uma base nacionalista, anti-imigração, especialmente a anti-imigração dos muçulmanos, quer tornar mais rígidas as regras de imigração. Lembrando que recentemente, nos últimos anos, Portugal flexibilizou bastante as regras de imigração, inclusive vários brasileiros foram para lá, ou tem parentes que conhecem, que pessoas, amigos que foram para lá, etc. Aumentou, flexibilizou o chamado visto gold, a ideia de você poder ganhar, poder emigrar investindo no país, não é o único país que faz isso, vários outros fazem. Então eles são mais contra a imigração, especialmente muçulmana, são em favor da redução dos impostos e especialmente a pauta anticorrupção, né? Mas não tem aquela parte de livre mercado, de desregulação, etc. Também continua a ideia de um Estado forte, Estado presente na economia, regulação, etc. Então, direita mais clássica, sem muito essa perna liberal, etc. Ao ponto que existe um partido liberal mesmo, que é a Iniciativa Liberal, que é mais liberal mesmo, que tem essa pauta liberal clássica, tanto na economia como nas outras pautas, mas que recebeu muitos menos votos. E, obviamente, agora, isso é sobre as eleições legislativas. Ainda depois veremos quem será o primeiro-ministro e depois terá as eleições para o chefe de Estado, para o presidente da República. A coisa interessante do sistema semipresidencial que existe em Portugal, que existe na Polônia, na Rússia e na França, inclusive, é que você pode ter, por uma série de fatores, às vezes, um chefe de Estado, presidente da República, de um partido, e um primeiro-ministro, chefe de governo, de um partido diferente, às vezes de dois lados opostos, que é chamado de coabitação. Ou seja, os caras têm que se tolerar, conviver, mais ou menos, não obstante tenham diferentes visões. E isso faz com que o sistema como um todo acabe sendo mais moderado. Interessante aí, né? Esses sistemas diferentes daquilo que nós estamos acostumados. E o André Ventura, que é o representante desse partido, né, mais à direita, o Chega, falou após o resultado das eleições. Vamos ver o que disse o André Ventura. Muito boa noite a todos. Uma breve reação a quem está ainda com poucas palavras para esta noite. Há uma coisa que temos a certeza. Nós não sabemos ainda como é que esta noite ficará conhecida na história de Portugal. Mas há um dado desta noite que nós já temos a certeza e que o podemos anunciar aqui. Esta é a noite em que acabou o bipartidarismo em Portugal. Essa última fala aí, né, que foi a que chamou mais a atenção, teve um pouquinho mais de sotaque, Luiz Felipe. Acabou o bipartidarismo em Portugal. Quando eu ouvi isso, eu lembrei aqui do nosso Teatro das Tesouras. Tem alguma coisa a ver? Ou... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E aí é que eu vou disputar um pouquinho essa percepção do que é essa aliança democrática. Porque, na minha percepção, essa aliança democrática... Que foi a que venceu, né? Foi a que venceu. É o nosso centrão. É a situação. É o status quo. E isso é grave. Porque eles ainda têm uma maioria, foram vencedores da eleição, deixar bem claro. Os vencedores foi a Aliança Democrática, não foi o Chega. O Chega quadruplicou o seu número. Pode botar o mapa aí, a gente vê essa diferença, né, das cadeiras. Mas pode seguir. Então o Chega quadruplicou o seu número. E, de fato, na minha visão, o Chega é um partido conservador, mais do que um partido liberal, efetivamente. Apesar de ter muita pauta econômica alinhada com os liberais.
mas é um partido conservador. E na Europa todo tem o problema da imigração, isso praticamente todos os partidos conservadores da Europa estão indo contra as políticas imigratórias que foram estabelecidas pela União Europeia. Então, eles acabam sendo soberanistas, acabam se preservando mais. Então, é um alinhamento, é uma tendência natural, crescente, e eu ficaria muito espantado se não tivesse sendo representado em Portugal. Agora, a Aliança Democrática, ela tem essa tendência de centrão, de compor, de fazer acomodações e de respeitar a Constituição, que eu acho que até o Chega já se propôs até a modificar a Constituição, que é a postura correta, porque é uma leitura breve. Eu fiz isso hoje, logo após a vitória, ou seja, a vitória foi ontem, mas hoje eu fiz vou ler a Constituição de Portugal, eu já tenho alguma experiência em lendo constituições, mas ela é terrível, a Constituição de Portugal. A Constituição de Portugal, ela é socialista na veia, é como a nossa aqui. Ela tem um kit socialismo dentro da Constituição. Tem leis trabalhistas mais regulamentadas na Constituição de Portugal do que na nossa. Tem assistencialismo, tem a questão da previdência estatal obrigatória, que eles também fazem questão. Tem educação e cultura amplamente regulamentados em Constituição. Então, é uma péssima Constituição. Ela tem algumas vantagens, ela não é tão ruim quanto a nossa, em 2 quesitos. Ela protege a propriedade privada, aliás, vou botar 3 aqui. Ela protege a propriedade privada melhor do que a do Brasil, ela dá mais garantias de liberdade de expressão, muito mais do que a do Brasil, e ela faz uma coisa muito interessante. Ela tem uma separação dos artigos, a organização dela é muito mais clara. Enquanto que nós aqui colocamos todos os direitos e obrigações, tudo num artigo só, ali ela destaca artigo por artigo. Então, ela faz uma leitura muito mais, eu diria que, granular do que se define exatamente como direito. Então, fica muito mais claro você definir e você entender. Mas que existe um problema constitucional em Portugal, existe, é grave. E o único partido que está pontuando isso não é a Aliança Democrática. Isso é o partido Chega. Então, tem que estar todo o apoio aqui ao Chega, e eu gostaria muito de ver a Aliança Democrática entender essa tendência, porque o que é o Chega, então? O que é isso, que de fato o Chega? O Chega é o voto antissistema. A Aliança Democrática não é o voto antissistema. É o voto do estou com medo se o sistema mudar. Entendi. Esse é que é o problema. Então, o socialismo que está lá, está implodindo também em Portugal, exatamente porque ele é o sistema na veia. A Aliança Democrática é o que tem medo de mudança, quer ver como está para deixar como fica, o reverso disso. E o Chega, que de fato representa a tendência natural da população de querer mudar os sistemas que os regem. Porque a maioria dos países na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil, nós tivemos um século XX de alta interferência do socialismo e que afetou as cartas constitucionais. A Espanha tem o mesmo problema, a França se livrou dos problemas, mas voltou nos anos 90. A questão da Alemanha, a Alemanha debelou completamente o socialismo lá no final da Segunda Guerra Mundial, mas esse foi gradualmente sendo reinserido, talvez não como artigos constitucionais, mas como leis. Enfim, então ainda existe o socialismo ali embutido nas regras, embutido na regulamentação, na burocracia. E isso se transformou o sistema. E o Chega é o que realmente é o único partido que, de fato, representa o voto antissistema. Então, tem mais legitimidade, na minha opinião. É a novidade, então. Vamos ver o que disse o Luiz Montenegro, que é o representante aí da Aliança Democrática, né? Da centro-direita ou do centrão, como disse aqui o Luiz Felipe, que não é tão direita assim. Vamos ver o discurso dele, inclusive, quando foi indagado sobre uma possível aliança com o Chega. O que ele disse? Quem viabilizou a possibilidade de haver um governo novo liderado pela AD foram os portugueses, com o seu voto. Isso é o essencial. Isso é o essencial para termos governo. Mas para termos governabilidade e estabilidade, há que
apelar ao sentido de responsabilidade de todos quantos se vão sentar na Assembleia da República em representação do povo português. Se mantém o seu não é não, de que não vai dialogar de forma nenhuma com o partido de André Ventura. Por favor. Se mantém o não é não e não vai dialogar com o partido de André Ventura. Começando já pelo fim, eu assumi 2 compromissos na campanha eleitoral e, naturalmente, que cumprirei a minha palavra. Cumprirei a minha palavra de não negociar com o partido do André Ventura, o Chega. Olha só, olha que interessante esse caso. Vou fazer um comentário sobre Portugal e depois um sobre a Europa, mas olha que interessante. A situação portuguesa é crítica. Porque realmente, se ele está falando sério, ele está dizendo o seguinte: quando ele chama um governo para responsabilidade, ele tá namorando, ele está abordando os socialistas. É fazer uma grande coalizão, modelo alemão, uma grande coalizão de centro e de social-democracia, vamos dizer assim. Os socialistas já categoricamente disseram que são oposição e não querem mais saber. Tiveram uma queda, caíram de quase de 40% para 30%, uma perda grande. Sim. E a composição de um governo teria que ser com o Chega. Só que ele já disse em campanha, acabou de dizer aí para jornalista, que ele não vai ser o responsável pela chegada da direita no governo português. Então há 2 possibilidades. O presidente, no modelo que o Jean Truc explicou, de coabitação, ou seja, o presidente convoca o AD, que é provavelmente o que vai ser feito, já não foi, para montar um governo. E ele vai ter que montar um governo com um partido que já disse que não vai montar, e com o outro com quem ele não quer, com quem ele poderia fazer coalizão de governo de maioria. Ou seja, é um governo de minoria. E em outubro eles têm que votar o orçamento. Então as chances são um governo de minoria da AD, pelo andar da carruagem, ou eleições Novas eleições. daqui a pouco. É isso que eu ia falar. É provável que se não tendo essa coalizão majoritária, tenham que reconvocar eleições. Isso já aconteceu na Espanha recentemente, até ano passado. Acho que tem uma sequência de mais 1 ano, 2 anos, em que houve 3 ou 4 governos sendo tentativas de formação. E a última formação foi extremamente polêmica. Exato. Porque os socialistas perderam, mas eles fizeram composições e concessões com partidos até antagônicos e conseguiram uma maioria insólita. E o povo reagiu contra isso. Foram pra rua. Exato. Foram pra rua. A gente chegou a mostrar muitas manifestações aqui na exatamente. Espanha e tudo mais. Eu ia fazer um comentário, se me permite, sobre a Europa e ia chegar nesse ponto. Quer dizer, o caso português é mais uma peça num processo europeu de cansaço, eu diria, dessas agendas social-democráticas irreais. As manifestações dos agricultores em vários países ajudou muito e tem sendo a demonstração, a fotografia desse quadro. Então, Polônia, Hungria, que já vem de um certo tempo com governos de centro-direita, Itália, Holanda, a França num movimento ainda difícil, porque também é um modelo de coabitação, de semipresidencialismo, e o Macron tem um mandato ainda de alguns anos. Mas a Le Pen está com uma popularidade como nunca teve. Portugal, Espanha, eu ia comentar. Eu acho que o próximo é a Espanha. O deputado conhece bem o modelo interno, isso que ele acabou de explicar. É um governo super sensível, monarquia parlamentar, pode cair a qualquer momento. E a Alemanha, finalmente, que pouca gente tem falado, não é muito comentado, mas o partido, a Alternative für Deutschland, né, que é o AfD, que é um partido também que era pequeno, que nos últimos anos vem crescendo, é um partido de centro-direita. Não vou dizer que é anti-europeu, mas tem uma certa dificuldade com essa agenda integradora, gastadora, verde, Green Deal, né? Já fez 20% em alguns estados e agora vai em setembro, tudo indica que em 2 grandes estados do sul, Baden-Württemberg em particular, deve fazer de 25% a 30%. Então nós estamos vendo na Alemanha, quando isso acontece, eu acho que é ainda mais preocupante do ponto de vista da estabilidade do país principal e do sistema europeu. Assim, eu vejo com bons olhos esse modelo pendular, faz parte da história contemporânea europeia, um pouco na direita, um pouco na esquerda, vão se ajustando as coisas, mas a esquerda
e essa agenda verde estressaram, puxaram demais a corda. Exageraram ali. E agora está vindo um movimento como esse do Basta. Ou do Chega, perdão. O Basta... Era um movimento anterior, que era uma coligação de vários. O nome não é à toa, né? O Chega. São expressões que dizem exatamente o que querem dizer. Né? Agora você veja a vantagem do sistema parlamentarista. Porque você pode, a todo momento que não há uma composição, você convoca uma nova eleição, você corrige o rumo. Não é como aqui. Aqui é um sufoco. A camisa de força. Camisa de força em que você tem hoje, por exemplo, imagina hoje o brasileiro que votou em 2022 achando que votando no Centrão ele estaria ok, é o pessoal mais alinhado a centro-direita. Como aqui a gente estava achando que era um pessoal... o pessoal mais alinhado ao pessoal centro-direita, pessoal mais conservador, não é favorável a esse plano radical da esquerda. Hoje, se estamos tendo ditadura hoje no Brasil, é por causa da omissão do Centrão. É por causa desse pessoal especificamente, por omissão e por ação, porque eles também estão aprovando o governo, os planos planos radicais do governo. Então, se o Brasil tivesse parlamentarismo, já teria uma mudança muito drástica e uma nova eleição, uma recomposição, talvez um voto de não confiança do líder de Câmara, de fazer esse movimento. Foi eleito com o voto do conservador lá atrás, lembrando, ele foi eleito em fevereiro de 2023. O governo não estava comprando o Congresso naquele momento. Então o Congresso deu apoio massivo ao Lira. Aí o governo viu que ia perder e começou perdendo tudo, aí resolveu comprar tudo, incluso o presidente de Câmara. Olha, você vem para o nosso lado. E trouxe vários partidos do centro consigo. Pronto. Acabou com aquela realidade e expectativa eleitoral que é, vamos ter uma maioria. Então veja como o modelo que nós temos, o modelo falho como modelo parlamentarista, apesar de tendo esses entreveros aí políticos pendulares, como isso é muito mais fácil de acomodar no sistema parlamentarista. E uma Constituição que foi escrita, inclusive, pensando nesse modelo aqui para o Brasil, né? Exato. O Jean Turco pediu a palavra. Sim, Renato, um comentário rápido. Concordo com meus colegas, só duas coisas. Notem como a jornalista fez uma pergunta, foi vaiada pelo resto da plateia, mas o líder da Aliança Democrática silenciou os demais, falou, não, deixa ela falar e respondeu a pergunta. Essa é uma forma normal, democrática e civilizada de responder. Que semana passada falamos aqui do caso contrário com a jornalista, ou 2 semanas atrás, não me lembro, o caso jornalista, uma pergunta fez para o Lula. Ainda, é verdade que Portugal também tem essas regras bastante engessadas, estatistas, centralizadoras, etc., mas tem uma diferença enorme com o Brasil. O índice da liberdade econômica, o Brasil está na posição 152, Portugal está na posição 29, para nos entender. A liberdade econômica de Portugal está acima da média mundial. De fato, são especialmente 3 os itens que pesam de forma negativa na conta. Um, que é o gasto estatal. Portugal tem uma dívida pública enorme de 113%, ou seja, maior que o PIB. E os impostos, a carga tributária, e exatamente como estava falando aqui nosso deputado, também a questão trabalhista. Agora, o resto, direitos de propriedade, efetividade judicial, liberdade de negócios, de investimento, etc., é um país livre. Então, não obstante a Constituição, não obstante algumas regras, e não obstante essa instabilidade política, muitas áreas econômicas do país permanecem bastante livres em comparação ao resto do mundo. Isso aí. Vamos acompanhar então o desfecho disso daí, né? Se vão conseguir formar essa aliança, se vão ter a tal da governabilidade, e nos nossos programas estaremos de olho.